carta super especial, né, que é a dimensão dos sonhos, que fala de algo que eu considero super importante, né, que é realmente esse dado que é tão raro na nossa cultura, né, que é o prestar atenção aos sonhos, né, e validar as suas mensagens. Eu vejo que atualmente a gente tá num momento histórico que a sensação que eu tenho, eu não sei se é as pessoas com as quais eu convivo mais, que me levam a crer isso, ou se é a realidade, né? Se realmente é assim, mas a sensação que eu tenho que existe todo um movimento de retomar os sonhos, né? De retomar o significado dos sonhos, retomar o contato com as mensagens que os sonhos podem trazer e validar essas mensagens, porque na nossa cultura que é tão cartesiana, né, tão a gente preza tanto a racionalidade, então na realidade a compreensão de um sonho não se faz via racional, né? Não é a racionalidade que pode dar resposta do significado sobre um sonho. Então, o decifrar essas mensagens que os sonhos trazem, né, é algo que vem a partir de uma sensibilidade, através de uma conexão, através de um prestar atenção à sincronicidade, ao momento que a gente está vivendo, ao momento que o planeta está vivendo, né? Bom, eu acredito que a gente está num momento, então, que historicamente, né, existe um retomar essa atenção, por parte, claro, de um grupo pequeno de pessoas, mas significativo, né? Percebendo não só que os sonhos têm um valor por si, né, mas que ele tem um valor orientador, ele tem um valor que pode nos ajudar a compreender melhor a vida, compreender melhor os nossos passos, nos orientar para que passos dar, né? Então, e daí os índios, né? A gente sabe que os povos ancestrais, em geral, né, são povos que valorizam o mundo onírico, né? E aqui, claro, a gente está falando de sonhos, a princípio, depois a gente vai desdobrar um pouquinho isso, né? Mas a gente está falando, a princípio, de mundo onírico, né? Então, na realidade, a nossa cultura, ela valoriza pouco, né? Tem valorizado pouco esse universo onírico, né? Então, o que a gente vai ver hoje é uma relação que esses povos, né, especialmente os povos norte-americanos, mas os povos ancestrais norte-americanos, que é o foco do livro, né? Mas a gente vai encontrar essa valorização dos sonhos historicamente em todos os povos ancestrais. E também vai encontrar a valorização dos sonhos por algumas figuras históricas interessantes, né? Então a gente vai ver, inclusive, grandes cientistas que tiveram inspirações com base em sonhos e validaram esses sonhos. Mas a gente vai ter culturas como a cultura egípcia, a cultura dos índios, né? Culturas africanas que vão ter um olhar sobre os sonhos diferente do olhar que a gente tem na cultura ocidental, nessa cultura mais voltada à racionalidade que existe no mundo ocidental, né? Então, o que a gente vai ver hoje pertence a essa tradição e é uma leitura dessa tradição, tá? Digamos, se eu fosse, quando eu trabalhei o território onírico, né, eu dou outra interpretação para o mesmo tema, né? Mas a gente vai passear um pouco por essa forma de ver, tá? Que não é a forma que eu normalmente trabalho em relação aos sonhos, mas eu acho interessante a gente olhar isso da forma como a Jamie Sams traz, né? Também para a gente entender que existem vários olhares a respeito de uma mesma coisa, né? Então, esses vários olhares a respeito de como se relacionar com o mundo onírico.
Então, a Jamie Sams, ela vai trabalhar com 4 pontos, né? Ela vê 4 pontos, 4 tipos de relação com sonhos que ela traz no livro, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho agora esses 4 pontos. Então, o primeiro tipo de relação que ela faz é uma relação com o mundo material, né? Então, é como que o sonho dá uma orientação a respeito de coisas bem práticas do nosso cotidiano, como comprar algo, investir em algo, fazer tal coisa, né? Então, por exemplo, o sonho que hoje foi trazido, né? Vem uma pessoa e traz um prato de ervas, planta esse prato, né? E a pessoa que sonhou traz essa coisa, é para eu plantar a minha hortinha e coisa. Então, a gente pode ver esse sonho sobre esse ponto de vista, né? Mas esse é um dos pontos de vista que a gente poderia ver esse sonho, né? Então, eu estou falando de uma coisa bem concreta, né? Vou plantar uma horta, vou plantar minhas ervas, vou cuidar das minhas ervas. Mas pode ser que para essa pessoa também a gente possa olhar isso, né? Ela mesma possa olhar, porque é ela que tem que olhar, né? Pode ser que tenha a ver também com um talento de lidar com as ervas, um talento de uma missão, um propósito existencial, né? Então, depende de quem recebe aquele sonho, pode ter relação com esse mundo material, né? Muito concreto, como uma mensagem que diz, olha, faz tal coisa que é por aí o caminho, né? Ou não faz tal coisa que não é por aí o caminho. Então, pode ser, daí então está relacionada essa coisa do sonho ter uma relação direta com algo concreto, né? Como um caçador, por exemplo, lá no Paleolítico, ou um cara em uma tribo indígena, né, que sonha que em tal planície tem uma manada de animais e vai lá e tá a manada, né? Então tem uma coisa muito concreta dizendo, olha, faça isso porque é assim, né? É uma mensagem do inconsciente muito direta, né? Mas como eu disse, é quem sonha que vai saber exatamente por onde é que está indo esse sonho, né? Porque, por exemplo, a gente pode pegar esse exemplo que eu dei da manada, né? Mas de repente pode ser que para aquela pessoa signifique, aqueles animais signifiquem uma coisa diferente, num nível simbólico, ou o momento da existência tem a ver com algo que acontece com aquela pessoa ou com a tribo, né? Então daí já vai sair da questão do mundo material para ir em outras dimensões. Né? Então, isso que eu estou dizendo não é uma coisa assim, é assim, né? Vai depender de cada pessoa, cada momento, e de como, o que aquele simbolismo significa para a pessoa. Bom, depois ela fala desses sonhos muito fragmentados que a gente tem, que são pequenas imagens que estão todas fragmentadas, que a gente lembra de um detalhe ali, outro aqui, outro acolá, mas não consegue fazer relação entre eles, né? E daí ela coloca que, na realidade, esse é um segredo não revelado, é alguma coisa que é difícil de entender e que para ela, né, ao menos foi o que eu entendi lendo o texto, é como se, bom, não vale a pena gastar energia tentando entender isso aqui, porque é muito fragmentado. Né? No caso, né, da forma como eu gosto de trabalhar com sonhos, eu gosto muito desses fragmentos, né, e eu acho que eles são pontos de partida bem interessantes para a gente poder entender o nosso mundo simbólico. Mas ela coloca um pouco assim que não é para dar muita atenção para isso, porque são muito fragmentados e que daí a mensagem é de difícil entendimento e acaba se perdendo. Então, não valeria a pena gastar energia com esse tipo de imagem ou de sonho. Bom, depois, outro universo que o sonho pode trazer são os desejos, né? E é interessante que ela coloca que essa questão dos desejos, né, pode estar relacionado com
coisas que eu desejo, né, como coisas que são importantes para mim, que eu preciso, que eu gostaria, né? Mas também poderia estar relacionado com mensagens que eu recebo que são para o outro, né? Então, algumas orientações que não são exatamente para mim, mas que são para outra pessoa. E então, um sonho que eu sonho com outro, né? E que ali tem uma orientação para outra pessoa. E para mim, como eu trabalho, assim, eu gosto dessa questão do mundo onírico, né? Não é que eu trabalhe direto com isso, mas eu gosto de estudar, e alguns trabalhos que eu desenvolvo têm a ver com isso. Então, me pareceu, assim, eu achei estranho essa coisa, né, da relação com o outro sonhar algo que tem a ver com aquela pessoa que foi sonhada, né? Mas é interessante, porque às vezes pode, sim, ter mensagens, né? A gente pode receber mensagens a respeito do outro que vem no nosso sonho. Quando isso acontece comigo, eu costumo contatar a pessoa e dizer, olha, eu sonhei com tal coisa, né? Pode ter tudo a ver, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu costumo dizer para a pessoa, olha, né, sonhei tal coisa contigo, né? É claro que antes de contar para o outro, né, é importante a gente primeiro dar uma olhadinha com a gente mesmo, bom, será que isso não é uma coisa para mim, né? É uma mensagem para mim, não é algo que tem a ver comigo, mas quando é muito contundente, né, em relação ao outro, daí às vezes vale a pena, né, a gente perceber o que esse sonho está querendo dizer para aquela pessoa, né? O que eu posso orientar aquela pessoa, o que eu posso chamar a atenção dela. Isso eu não estou dizendo que toda vez que vocês sonham com alguém, vocês têm que contatar com aquela pessoa para dizer do sonho. Por isso que é importante o discernimento de ver, bom, essa mensagem é para mim ou para o outro. E revelar ao outro, se vocês acharem necessário, né? Só se realmente vocês percebam que aquela mensagem tem a ver com algo que vem através de vocês para ser dito para o outro, né? E como é que a gente sabe disso? Com sensibilidade, com coerência, sem ansiedade, né? Porque, de repente, agora eu fiz esse trabalho com a Mirtes, então agora toda vez que eu sonhar com alguém, eu vou telefonar imediatamente para contar para ela, porque não é isso, né? É procurar perceber com toda a sensibilidade, bom, essa mensagem é para mim, é para o outro. Quando a gente percebe com totalidade, com interesse, que isso tem a ver com algo que passa por mim, mas que eu tenho que presentear o outro, que tem uma conexão, então sim, daí eu vou contatar, né? E ver a forma como eu vou revelar isso para o outro. E daí a grande questão central, né, do livro, desse capítulo, são os sonhos de cura, que são os sonhos que realmente são sonhos de transmutação, são sonhos de ajuda, né, à resolução de coisas importantes na nossa vida, que podem estar relacionadas à nossa manifestação existencial, à integração da nossa identidade, à nossa saúde física, à nossa felicidade emocional. Tudo isso tem a ver com os sonhos de cura. Tá? E daí a gente vai ver um pouquinho, né, como isso acontece. Então, daí essa questão dos sonhos de cura, né, ela divide isso em alguns pontos que daí a gente vai sair um pouco da especificidade do universo onírico enquanto sonho que a gente sonha à noite dormindo. Tá? Então, existe sonho que a gente sonha à noite dormindo, que tem essa mensagem de cura? Sim. Né? Então, existem sonhos que a gente tem, mensagens do universo onírico, né? Que vêm falar de processos de cura. Né? Que vem a nos alertar, vem nos favorecer a processos de integração, a processos de retomada da saúde, né? Ou vem como avisos, né, de que tem alguma coisa que não está legal. Né? Então,
alguns sonhos vêm especificamente com mensagens a respeito desse tema, tá? E tem que ter muita sensibilidade para perceber, né? Porque o sonho não vai vir e te dizer assim, olha, tu está ficando doente por isso, por isso, por isso. Você não vai, a linguagem não é racional, né? Então, ela vem por uma linguagem simbólica e bom, né? Então, volto para o sonho das ervas, né? Pode ser que esse sonho seja um sonho de cura, pode ser que as ervas não tenham, que a mensagem não seja plante um jardim, mas tem a ver com um olhar sobre a capacidade de cura, como lidar com esses... Alô? Ok? Alguém está com o microfone aberto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ou alguém queria fazer uma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tudo certo? Não sei, eu vi, teve uma interrupção, não sei o que era. Deixa eu ver aqui. Buenas. Está todo mundo com o microfone fechado. Foi alguém que abriu sem querer em algum momento. Eu achei até que era alguma pergunta. Buenas. Então, vamos continuar aqui. Daí, depois, uma coisa que ela fala, assim, mas muito de passagem, então eu trouxe isso porque eu acho que é bem importante, né? Ela chega a tocar nisso, mas ela não se estende muito, né? Que são os devaneios. Os devaneios, o que é um devaneio, né? Devaneio é esse sonho que a gente tem de olhos abertos, sabe? Quando a gente fixa o olhar e nos vem mensagens, bom, e daí, às vezes a gente vê coisas até, né? Com os olhos abertos, vê situações, vem a memória da gente algo, ou vem uma imagem. Assim, eu tá lavando louça e te vem uma imagem, tá escrevendo algo e te vem uma imagem que não tem a ver com aquilo que está acontecendo naquele momento, mas vem como uma sensação, como o resgate de uma imagem, vem com uma intuição, né? E daí a gente pode chamar isso de devaneio. Por que a gente pode colocar isso nesse universo onírico, né? A gente pode colocar isso no universo onírico porque um lapso de abertura ao inconsciente, né? Onde mensagens do inconsciente elas vêm não através do sonho dormido, né? Mas é como que se naquele momento há um lapso e aquilo que a gente não teria acesso normalmente vem à tona. Na nossa cultura, a gente não dá muita bola para o devaneio, né? A gente trata de varrer ele o mais rápido possível, né? Para continuar fazendo as tarefas do dia, as coisas práticas que a gente tem para fazer. Uma das coisas que eu vejo que é importante a gente ir ressurgindo, e eu acho que tem um livro aqui, que até tem os vídeos desse livro, que é o Profecia Celestina, que ele vai falar muito da questão dos devaneios, né? Então, o quanto é importante a gente estar super atento, que quando passa uma coisa na nossa cabeça, não é por acaso, né? É algo que tem a ver, tem uma mensagem, é um ponto de alerta. Então, o fato de eu me lembrar de alguma coisa em um determinado momento, ou eu estar fazendo uma coisa muito prática e de repente me vem um pensamento, uma ideia, uma imagem, isso tem a ver com uma abertura e uma mensagem muito específica. Então, dentro do Profecia Celestina, eu aconselho vocês a lerem o livro, tem bastante sobre isso. E eu tenho uma série de vídeos que fala desse livro também, né? Porque a gente fez um percurso. E então tá ali no canal também, se vocês quiserem dar uma olhada. Deve ter algum capítulo que é bem específico sobre isso. Ele não se chama Devaneio, ele vai ter outro nome, tá? Mas vocês podem dar uma procurada ali que tem um material bonito, interessante. Esse livro chama muito atenção sobre isso. Ele, inclusive, vai valorizar mais o devaneio que o próprio sonho. E depois, assim, como ponto mais central, se a questão do sonho de cura era uma questão central, né? A gente vai ter agora como questão central da questão central
o que eu chamei, porque não está chamado assim lá, né? Mas é o estado de transe, o estado alterado de consciência, né? Onde eu vou estar, não vou estar dormindo, não vou estar num devaneio, mas eu vou estar num estado onde as portas da percepção se abrem, né? E que ela vai falar bastante sobre as questões das projeções, né? Dessas viagens que se faz fora do corpo, etc., né? Que são estados de transe. Bom, existem muitos tipos de transe, a gente estuda isso dentro da biodança, existem muitos tipos de transe. O transe que a biodança trabalha é um transe musical, né? É um transe que se faz através da dança, porque o movimento ele vai fazer um estado alterado a partir da bioquímica do próprio movimento, né? Então, o Rolando sempre dizia que as substâncias que muitas vezes alguns povos utilizam para fazer uma abertura de percepção, elas estão dentro do corpo da gente, e as danças liberam essas substâncias, sem que a gente precise fazer um uso de substâncias externas, né? Isso faz com que altere o estado de percepção. E é interessante a gente perceber que a dimensão que a gente percebe da realidade, né, não é a única dimensão que existe, né? Então, o que a gente chama de realidade é o que a gente consegue perceber nessa dimensão, né? Que é, além de ser a dimensão dos nossos 5 sentidos, tá? Que eu acho que é bem importante, é a dimensão bioquímica desses 5 sentidos. Então, quando a gente altera essa química, né, do nosso corpo, imediatamente a gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente, né? Então, é como que nós tivéssemos dimensões sobrepostas, né, do que a gente chama realidade, bom, existe uma predisposição em nível da química do nosso corpo mesmo, de a gente permanecer num determinado nível de percepção disso que a gente chama realidade. E quando existe uma alteração química nessa fisiologia, a gente salta para outro nível de percepção. Com a dança, né, como a gente vê aqui esse xamã, né, tocando tambor, e vocês veem o rosto dele, né, ele está já num estado alterado, possivelmente, né, é uma foto, então a gente não tem como saber, mas possivelmente pela expressão facial dele, pela concentração, por a questão do ritmo, do fogo, etc., possivelmente ele esteja num estado alterado. Então, o que acontece? A bioquímica desse momento, com a dança, com todos os fatores, né, vai transformando as reações fisiológicas e vai liberando uma série de neurotransmissores e hormônios que vão alterar essa percepção. Então, o que o Rolando dizia, o Rolando Toro, o criador da biodança, né, que ele não tinha nada contra as substâncias externas, né, que podem ser utilizadas. Inclusive, o Rolando teve uma pesquisa muito forte dentro da questão do LSD, né, mas ele diz, bom, sim, você pode tomar uma substância, né, como o LSD, como o Daime, ou, né, o mesmo uso da marihuana, né, tantas coisas que podem alterar quimicamente a percepção e tu ter uma ampliação de estado de consciência através da substância, né? Mas todos esses neurotransmissores que essas substâncias ativam e fazem alterar o estado de percepção, nos convidando para um transe, né? Isso se faz através da dança, do movimento, do canto, do ritmo, né? É possível chegar a estados semelhantes. Bom, e daí então essa coisa, né, que o estado de transe, ele te leva a universos paralelos, né, que na realidade são sobreposições de uma mesma realidade e que a gente percebe um fragmento dessa realidade, né? Então, quando a gente entra em estado de transe, a gente começa a perceber esse mundo que a gente diz e chama de realidade como algo que dá para se olhar sobre outros ângulos, né, com novos tipos de percepção.
E o estado de transe, em geral, quando ele é integrador, né, ele te faz perceber a relação entre as coisas, que é a grande dificuldade da nossa cultura, né? A nossa cultura, como ela é muito racionalista e muito fragmentada, a gente tende a ver a realidade toda fragmentada. Geralmente, em estados de transe, eu consigo ver a relação que existe entre tantas coisas que parecem estar separadas. E daí a gente pode chamar isso de universos paralelos, não no sentido que existe um universo aqui do lado, que está acontecendo aqui do lado, alguma coisa como se fosse o vizinho desse universo aqui, né? Mas existe uma sobreposição de várias questões energéticas, várias questões de relação, questões sistêmicas que estão se sobrepondo e a gente vê uma parcela disso. Agora, esse final de semana, eu estava falando sobre a caverna de Platão, né? Esse é o entendimento que a gente poderia ter da alegoria de Platão, né? Da caverna. Então, essa percepção de um fragmento da realidade, ele pode ser entendido como uma sombra da realidade, né? É claro que a leitura que se faz normalmente de Platão é que, na realidade, as sombras projetadas no fundo da caverna, né, são as percepções que a gente tem através dos nossos 5 sentidos, né? E que isso seria limitante, que a realidade seria algo que pode ser percebido só pela racionalidade. Isso não é exatamente o que eu estou falando aqui, até talvez bem ao contrário do que eu estou falando aqui, né? Então, o que nos limita em nível de percepção é realmente um bloqueio dessa percepção que faz com que a gente perceba só um nível dessa realidade. Então, quando existe o estado alterado de consciência, a gente consegue ampliar essa percepção e fazer ligações entre o que a gente chama de universo paralelo, mas que na realidade faz parte de uma mesma unidade e o que não está fragmentada, o que está fragmentado é a nossa percepção da realidade. E nessa dimensão onde a gente está no estado de transe, né, e consegue ter uma percepção sistêmica e sair da dimensão que a gente vê as coisas normalmente para ampliar, né? Então, existe uma ruptura, principalmente das relações com tempo e espaço. Então, o que parecia estar dentro de uma coerência de tempo e espaço, se rompe, né? E a gente tem um espaço estendido, um tempo que se estende, que é abrangente. E por que, na realidade, o capítulo ele vai estar falando disso como dimensão dos sonhos? É interessante essa relação que ela faz de transe com os sonhos, né? Esse sonho acordado, esse sonho que é um estado alterado de consciência, que não tem a ver exatamente com dormir, né? Mas se nós olharmos os sonhos que a gente tem durante a noite, dormindo, né, esse universo onírico, ele compõe uma ruptura de espaço e de tempo. Então, essa linguagem de ruptura de espaço e de tempo, ele faz parte da vivência, do estado alterado de consciência e dos sonhos. De certa forma, a gente pode falar que o próprio sonho é um estado alterado de consciência, onde a gente percebe o mundo, tem um diálogo com esse mundo de uma outra forma que não é através da racionalidade. A racionalidade, ela precisa de estruturas muito estanques de tempo e espaço para ter um entendimento mais generalizado das coisas. Então, a ciência, a racionalidade, ela precisa de estruturas fixas, né, para poder se orientar. Então, a estrutura de tempo e espaço são estruturas que ajudam a ciência a se concretizar, ajudam o nosso mundo concreto a acontecer, né? Mas a realidade ela não se resume a isso.
O grande problema é querer encaixar tudo dentro dessas estruturas. Essas estruturas, elas estão a nosso serviço, e não a gente tem que estar a serviço delas, né? A grande dificuldade do mundo que a gente vive tem a ver com querer submeter a percepção das pessoas a essa estrutura. A gente é educado desde a mais tenra infância para se adaptar a essa estrutura, né? Mas não esqueçam que a humanidade faz pouco tempo, aliás, não tinha relógio mecânico, né? E se orientava de outras formas. Então, esse jeito que a gente é educado a perceber a nossa relação com o mundo é uma coisa recente. Não é que a humanidade seja assim, é o nosso momento histórico que faz a gente perceber a realidade dessa forma. E daí, quando a gente se abre para essa dimensão, né, que rompe com estruturas de espaço e de tempo, e consegue ir levando essas informações para a nossa cotidianidade, mesmo na estrutura de espaço-tempo, a gente começa a ficar mais atento ao que a gente chama de sincronicidade. Então, aquelas coisas que acontecem, que a gente diz, foi um acaso, foi sem querer, não tem nada a ver, né? A gente começa a dizer, opa, por que isso aconteceu justamente naquele momento? O que tem a ver com isso? Então, o que acontece é que a gente está sempre recebendo mensagens, todo o tempo. A diferença é perceber ou não perceber, se dar conta da relação que existe entre tudo e o que acontece, ou não perceber essas relações. Volto a dizer, o problema é a percepção, porque as coisas estão interligadas. A incapacidade de perceber a interligação das coisas não quer dizer que essas interligações não existam. Quer dizer que a nossa percepção é que está embotada. Então, a gente tem aqui uma mensagem, né, uma frase da Jimmy Sans que eu gostaria de ler para vocês. Muitos sonhadores em nosso mundo moderno estão tão ocupados com sua vida cotidiana que as suas visões da dimensão dos sonhos precisam se impor nos seus momentos de sono, para que eles se deem conta de suas mensagens. Então, parece que a gente só olha para isso, né, quando a gente tem um sonho bombástico, super forte, porque senão, né, todas as intuições, os devaneios, os sonhos, as percepções, a gente não valida, né, e coloca como que, bom, é algo por acaso, é algo que não tem a ver, é uma bobagem, né? Então a gente costuma na nossa cultura validar muito mais as questões que têm a ver com coisas muito concretas, o que eu tenho que fazer hoje, qual a rotina que eu tenho que seguir, quais são as tarefas que eu tenho que fazer, se eu deixei tudo em dia, né? Seja das tarefas da minha casa, seja das tarefas do meu trabalho, dos meus estudos, né? Então, tem essa preocupação com as questões estruturais e uma baixíssima preocupação com os significados, com as relações, com as coerências, a ponto de, sim, a gente se dá conta que existe alguma mensagem só quando ela é muito contundente. E como a gente não deixa nenhum outro canal aberto, não valida nenhum outro canal quando a gente está acordado, às vezes vem um sonho super forte nos chacoalhar, né? E, pessoal, às vezes, mesmo vendo um sonho super forte nos chacoalhar, a pessoa continua achando que é bobagem, né? Então, as pessoas que têm esses sonhos com mensagens, né, ela vai chamar de almas transmissoras, né? Então, colocando que quando te vem uma mensagem, seja em estado de transe, seja por devaneio, seja por sonho,
Isso é algo precioso que eu recebo, que de certa forma eu tenho que passar para as outras pessoas, passar para a humanidade, dar destino a isso de alguma forma. Cada pessoa que recebe a mensagem tem que perceber para onde ela se destina, se é para a própria pessoa, se é para as pessoas que estão ao redor, se é para a humanidade, e criar uma forma de destinar isso, né? Então, por exemplo, eu recebo uma mensagem para a humanidade, né? Uma mensagem que tem a ver com um momento histórico, uma mensagem que tem a ver com uma questão ecológica, uma questão social. Como eu vou escrever uma carta para contar para as pessoas o que eu vi, não se trata disso, né? Se trata quais as atitudes dentro do que eu faço, dentro da minha cotidianidade, que ações que eu posso implementar sem mudar grandes coisas no meu cotidiano, mas onde essa mensagem se insere no meu cotidiano, no sentido de eu poder transmitir através da minha própria ação. Claro, algumas vezes a própria mensagem ela vai te convidar a mudar algumas coisas no teu próprio cotidiano. Isso tem que estar atento também, né? Mas muitas vezes a tua própria prática cotidiana pode digamos, se nutrir, se absorver essa mensagem e ela se transformar em ação, né? Nem toda mensagem ela vem por palavras, elas são muito mais transmitidas pela ação. Então, o convite da mensagem, né, o convite de ser uma alma transmissora, ela está no receber e transformar essa mensagem em ação, e não exatamente transmitir as palavras de uma mensagem concreta. Porque às vezes a gente pode confundir, achar que a mensagem, por ser mensagem, é uma mensagem que pode ser escrita, uma mensagem que pode ser detalhada, né? E na realidade não, é um convite a uma determinada ação. Qual ação? Não sei, né? Cada mensagem tem ação, cada pessoa que recebe a mensagem tem uma ação. Quem tem que saber quem recebe a mensagem, como transformar isso em algo que vai se manifestar no mundo, né? A única coisa que não pode acontecer é eu não validar isso, né? Inclusive a Jamie Sams fala, né? Em um determinado momento ali do livro, ela diz, bom, a pessoa que recebe uma mensagem importante não valida, não dá forma a isso, ela é seriamente, entre aspas, punida pelo universo, né? Porque tu não pode ter a bênção de receber uma mensagem e achar que não é nada, que é bobagem. Então, ela fecha o capítulo, né, com essa, assim, dizendo, se você recebeu essa carta, né, você está sendo convidado para retire a poeira dos olhos e comece a prestar atenção às mensagens que está recebendo do universo paralelo. Ok? Então, é essa a mensagem. E eu gostaria agora de partilhar um vídeo com vocês. Deixa eu entrar aqui para explicar um pouquinho. Que é um vídeo, assim, que ele vai falar, tá? De estados alterados de consciência, só que ele vai falar do estado provocado por LSD, tá? Então, o que eu queria colocar para vocês, que não é que eu estou dizendo aqui para vocês consumirem LSD, tá? Mas eu gostaria de que vocês pudessem, bom, se quiserem consumir o LSD, não tem problema com vocês, mas não é eu que estou estimulando vocês a isso, tá? A questão é, principalmente, a gente poder ver como se dá a alteração de estado de consciência, né? E como é essa abertura a estados alterados de consciência, que é um grupo que fez pesquisa com LSD, tá? Mas não necessariamente, a mensagem não é use LSD. A mensagem é, vamos ver como acontece o estado alterado de consciência, tá bom? E ele vai falar um pouquinho dessa palavra enteógeno, tá? Enteógenos são substâncias, porque a gente costuma chamar
tudo que faz alteração de estado de consciência de droga, né? Na nossa cultura a gente chama de droga. E tem uma parte das pessoas que pesquisa isso que diz que tem algumas substâncias que são drogas mesmo, que te levam à dependência química e que te levam a te alienar cada vez mais e fazem super mal para a saúde. E tem algumas substâncias que não. Essas substâncias são o que eles chamam de enteógeno, né? Ou seja, que são essas substâncias que te fazem alterar o estado de percepção, ampliar o estado de percepção e que, então, abrem a percepção. E a palavra enteógeno, então, quer dizer que são substâncias que te colocam em contato com Deus. Tá? É essa tradução do enteógeno, eu vou estar explicando isso porque eles vão falar de enteógeno. Tá? Então é isso, vamos ver, depois, se der tempo, a gente conversa um pouquinho. Vai ficar pouco tempo, mas a gente conversa um pouquinho. Então, deixa eu ver aqui, cadê o filminho, porque eu já tinha deixado separado. Aqui. Assim, pessoal, é um filme antigo, a qualidade não é boa, tá? Ele tá em inglês, mas tem legendas. Em algum momento, a legenda não fica, assim, super visível. Mas eu achei tão interessante que eu achei que valia a gente experimentar ver, tá? Então, deixa eu deixar ele grande, para a gente ver melhor. Este. One of the games my brother liked to play with the mushrooms was, you know, in this dialogue situation, he was always saying, tell me something I can't possibly know, right? And that will validate that it's not me, you know, that this is coming from. I don't know that he ever succeeded in getting it. It's very cagey, you know, they're very tricky that way. It's, you know, but occasionally they do seem to tell people things that they can't possibly know, or that they've never thought about in quite that way. Now it's come out, for example, that, you know, Crick's insight into the structure of DNA was assisted by LSD, you know, and he reluctantly but finally admitted that that was a big influence. And many computer scientists, you know, Steve Jobs has said LSD's been very useful for his creativity. Kary Mullis, the Nobel Prize winner who figured out the PCR chain reaction, has been quite upfront about it. LSD gave him the ability to get down with the molecules and see what's happening. In some sense, there is a communication. In some sense, the question isn't even valid, because where do the boundaries between the self and the world exist? You know, we're not really separate. I mean, we're part of this information field. And, you know, this notion that consciousness, I mean, I do think that consciousness does, it's like a property of the continuum. It's like the old physicist concept of the ether or something. It kind of permeates everything, and it's not really localized in the human brain or necessarily even generated by the human brain. Why does the brain require DMT for normal function if, you know, this is indeed true? Yeah, and it's hard to say. I mean, I think that perhaps one of the functions of ordinary levels of DMT is kind of like a, you know, kind of reality thermostat. If you have a certain kind of narrow window of levels of DMT in the brain, it maintains this ordinary level of, you know, perceptual, you know, consensus reality that most of us live in. You know, kind of like the endomatrix in a way, as opposed to like an externally applied, you know, psychological or, you know, consciousness kind of matrix like in the movie. You know, this is one that's internally generated. But it may be that the brain is a place where
it becomes focused and concentrated. You know, the brain may be as much a receiver of the signal as it is a generator of the signal. You know, nobody can really say, but that model in some ways appeals more to me than the notion that it's all coming from the brain. The brain is more like a node, you know, and there's this sort of field of consciousness that permeates everything, and to a certain degree everything is conscious. I think of the shaman as entering into this net of being in the higher worlds, in the heaven worlds, and that's why I've personified the net of being, this painting behind us, as this continuum of heads interlocking infinitely in all directions, because that points to being as a continuum, as a network, in a sense, to an infinite realm. And this is a part of the deep fabric of our being, I think, because we sense ourselves as souls related to many. There is this everyday world, but you can be in a place where there is no you and still perceive the world. That scared me. Losing my ego was the scariest thing I ever, and I still don't like it. A profound state which may be reached by use of these entheogens, psychedelics, hallucinogens, whatever you're going to call them, which is known as ego loss or ego death. Unfortunately, subsequent to the coinage of this term, ego has come to be used in a completely other sense. It has been used in the sense of pride, and that is not what ego death is about. I mean, ego death would mean you lose your sense of I for good, and that's not what happens. They mean a temporary suspension of the ego when ego death is spoken of. Ego death means the death of you as a concept, whereas we walk around thinking of ourselves as things. We think of, I am sitting in the chair, therefore, you know, I am a thing, the chair is a thing. When we reach the realm of ego death, or ego dissolution, or whatever you're going to call it, there is no longer any perceived boundary between oneself and the chair. In this state, there are no things. There is just one continuous experience. In some sense, all of experience is an illusion. You know, everything that we experience in the here and now and our state of being is a hallucination, an elaborate hallucination that our brains construct. We happen to call it consensus reality, but it's still, I mean, physics tells us that, you know, the picture of reality that we build so that we can navigate through the world and not step in front of buses and stuff like that and do all those, you know, the world doesn't really look like this at all. You know, the brain constructs a model of reality that more or less maps onto reality. It's good enough that we can survive. But we're focused in a kind of, you know, constricted dimensional awareness of reality. And, you know, for safety reasons mostly, you know, and we don't necessarily want to know that we are actual one consciousness with all beings and things at all times. So, nevertheless, those dimensions are all open to our being. You know, we have a complete freedom of the continuum of being. If we change the nature, you know, we have the model and we have the real world out here, and we have the sensory neural interface that's taking this information in, interpreting it, and giving us the model. If we change the nature of the sensory neural interface a little or a lot, if we substitute, say, DMT for serotonin, you know, the model of the world that we get changes radically.
And who's to say that that's any less valid than the model that, you know, the brain constructs for, you know, for everyday purposes. So this idea that, you know, I mean, it's all illusion, it's all hallucination. That's what experience is, you know. I mean, that's why in some ways I sometimes get a little impatient with people that say, you know, well, a drug experience cannot possibly have any spiritual validity. Well, I'm here to tell you that all experience is a drug experience. You know, we're all on drugs all the time, largely because we're made of drugs, you know, and that's what drives us. You know, experience is, you know, sort of the what issues out of this biochemical process of, you know, all these neurotransmitters and hormones moving around our brain. I mean, it's drugs.